Aí ele fala aqui, ó, somos parecidos e diferentes de Deus. Ele diz, página 56. Somos parecidos e diferentes. Em quê? Paulo é o que melhor explica esse negócio. Veja só. Olha o texto em tela ali, ó. Romanos 7, 19 e 25. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo, olha só, hein? No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei quando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, miserável homem que eu sou, né? Quem me libertará do corpo sujeito da morte, do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com o corpo da lei do pecado. O que Paulo está descrevendo aí? Paulo está descrevendo para nós nossa luta de cada dia. O que Paulo está dizendo aí pode ser resumido àquilo que Cristo já havia determinado antes dele. Cada um, quem quiser vir após mim, tome cada um a sua cruz e siga. Tome cada um a sua cruz e siga. Por quê? Quem não negar a si mesmo, tá certo? Como Cristo disse, que você precisa negar-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem exatamente a realidade na qual, por que você tem que se negar? Por que você tem que proibir a si mesmo? Por que você tem que anular a si mesmo? Porque, como Paulo explicou muito bem nesse texto, que esse texto é maravilhoso, é excelente, existe uma outra lei nos meus membros. Membros do corpo, os atributos do corpo humano, que eram perfeitos, mas que foram prejudicados pela entrada do pecado, a entrada do mal. Então você tem a situação na qual a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como é descrito por João nas suas cartas. Então, estas forças negativas que estão nos meus membros têm que ser subjugadas, têm que ser controladas. Aí onde entra a cruz. Quando que elas vão ser subjugadas? Quando são crucificadas. A cruz de Cristo é a minha cruz, é a sua cruz. Todos nós temos também que passar por crucificação. Quando nós somos crucificados com Cristo, também com Ele somos ressuscitados. Agora, nossa ressurreição é na vida eterna. Quando nós fomos transformados desse corpo corruptível, Paulo diz, semeia-se no corruptível, colhe-se no incorruptível. Você no corpo corruptível, você nega e você crucifica. No incorruptível, Deus te ressuscita à semelhança de Cristo. Aí você tem esse processo necessário. Quando você olha para isso, está explicado aqui o ponto. Semelhantes e diferentes. Semelhantes em quê? Paulo diz, na minha mente eu sirvo a lei de Deus. Na minha mente eu amo, eu desejo servir a lei de Deus, eu quero ser perfeito diante de Deus, na minha mente. Mas no meu corpo, eu vejo meu corpo atraído pelo pecado. Somos semelhantes nessa questão da inteligência, somos diferentes na questão do pecado. Ou seja, porque Deus não tem pecado. 100% santo. Por isso que João disse, se alguém disser que não comete pecado, acabou de pecar. Porque é mentiroso. Sempre que estamos confessando as nossas dificuldades que temos de nos santificarmos, porque existe uma batalha. A primeira frase da oração de todo crente, Senhor, perdoa-me pelos meus pecados. Tá bom. Se você não começou assim, já começou errado. Porque você vai chegar diante da majestade divina. Primeira coisa, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Porque você pecou. Você teve raiva. E o que você achou daquela palavra que o pastor trouxe, que até jogou no grupo de obreiros, sobre a palavra de santificação? Ele aplicou vários tipos de pecados, né? Profundos, pretos, negros, mas nós sabemos que eu até concordo com ele todas as partes. Sim. Só não concordo uma coisa.
geralmente quem prega muito sobre a santidade, já ouvi isso também. Ele geralmente vive em pecado. Eu sei, porque é algo que ele acusa nele mesmo. Eu sei. O que acontece é que quando eu era menino, existia um presbítero na nossa igreja, que ele estava em adultério. Só que para ele tudo era pecado dentro da igreja. Sim. Então ele como a esposa como ele era esposo não, ele Sítios diferentes, como ele diz aqui, e Deus não pode ser visto. Quando ele coloca aqui, ó, o texto que está em tela ali já explica tudo, ó. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Evangelho de João 1,18. Então, João está descrevendo a natureza pré-encarnada de Cristo, que ele é o verbo divino, tá certo? Que é o logo divino pré-encarnado. Então, ele está descrevendo essa natureza. Olha, Jesus que se manifestou entre nós, inclusive uma frase de João que eu acho muito linda, ele fala assim: e nós podemos tocar a palavra de Deus. Nós podemos tocar. Já pensou o que é você ter Cristo, que é o Logos divino pré-encarnado, que é o Deus eterno, que é o Deus invisível, Espírito, e ele se materializa? É isso que João estava estupefato. Ele se materializou, ele virou carne, ele se tornou um homem, um ser humano, e nós podemos tocá-lo. Nós podemos tocar em Deus, feito homem, tá certo? Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, nós podemos tocar nele. Então João, quando ele constata isso, ele é inspirado por Deus para descrever dessa maneira tão grandiosa. E aí ele traz esta verdade, na qual ninguém viu a Deus, ninguém, nunca, somente Cristo, que veio da parte do próprio Deus, que é Deus, somente o Filho que revela o Pai. Então quem vê o Filho vê o Pai, como ele disse para Filipe. Por quê? Porque ele veio do Pai, porque ele está junto ao Pai, porque ele tem o mesmo poder, a mesma eternidade, a mesma glória. Ele apenas deixou aquela glória para vir até nós, mas ele estava para retornar para a glória da qual ele veio. Então ele diz para Filipe: está me vendo? Você vê o Pai. Vendo a mim, ver a mim é ver o Pai, porque eu vou para junto dele e vou estar na mesma glória na qual estive. Então você tem a situação na qual Cristo revela, materializa Deus. Cristo materializa Deus, mas Deus é Espírito. Deus não tem uma forma humana. Deus é uma pessoa, é um ser, mas é Espírito, tá certo? É espiritual. Júlio, mas ali ele estava falando fisicamente ou espiritualmente? Ele estava falando assim, pegando a revelação do seu corpo físico. Aí, claro, fisicamente você toca, porque ele se tornou carne. Você vê que ele se tornou carne. E aí, juntamente com essa questão física, ao mesmo tempo que você tem ali o homem plenamente humano, também está o plenamente divino. O plenamente divino não é visto, mas o humano é. E ali eles se tornam um só. Esse é o mistério de Cristo. Deus e o homem são um, não são dois, são um. E aí por isso que ele diz para Filipe: você está me vendo? Pronto, você está vendo o Pai. Por quê? Porque eu sou Deus encarnado, né? E aí ele torna Deus passivo de ser tocado, passivo de ser visto. É isso que é o milagre, a maravilha de Cristo, né? Então estamos vendo um homem, mas este homem é Deus. Essa é a questão. A teofania, veja só. Em relação à teofania, deixa eu ver aqui o que eu coloquei em seguir. Sim. A declaração da Assembleia de Deus sobre os atributos naturais. Eu não vou ler tudo, eu vou deixar isso aí disponível, viu? Isso aí vai estar disponível, que é o texto da nossa declaração, que é muito bom. Sobre os atributos naturais, só um pedacinho. Deus é Espírito. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adorem Espírito em verdade. Ele é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços do Eterno. Pois ele existe por si mesmo, é autoexistente. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Muito bem, é o princípio de vida, né? Deus mesmo disse: eu sou o que sou. E aí vai, então várias definições extraordinárias. Teofania é exatamente aquilo que eu estava explicando lá no comecinho, tá certo? Que eu usei um exemplo, e eu sempre coloco aqui, esse aqui também eu vou deixar, vários atributos, uma lista aí de atributos de Deus, tá? Teofania é o que eu expliquei no começo. A explicação ela não é perfeita. Por quê? Porque a gente está falando de Deus, mesmo. Então a explicação é insuficiente.
mas é uma explicação, tá? Uma explicação somente para tornar a coisa mais humana, né? Tornar a coisa mais tangível, né? Ou seja, você consegue entender. Quem já viu um holograma, né? Então, viu lá que tinha uma máquina, ela lançava lá uma luz, que nesse retroprojetor. Esse projetor, porque tem ali a tela, né? Tem a parede, você tem a imagem projetada nela. E o holograma, ele é mais interessante ainda, porque ele projeta uma imagem, tem imagens tridimensionais, né? De hologramas, né? Tem hologramas tridimensionais que são projetadas no ar. Você olha ali e vê a representação de um ser humano em tamanho natural, falando, né? Porque tem os caixas de som emitindo ali o som da fala. Então você tem a visualização da pessoa e você tem o áudio dela. Claro, se você for tocar não é nada, porque é só luzes, né? Mas é uma representação, né? Eu vi lá um deputado que colocou um holograma lá na Rua Vergueiro. Eu olhei assim e falei, negócio aqui, só que era pequenininho. Eu falei, não. Mas eu acho que é porque não tinha dinheiro para ser um tamanho natural. Aí colocou um pequeno. Mas estava lá, emitia a luz e você via o cabra lá, ele fazendo um monte de promessas, falando, nossa, no holograma ele promete mais ainda, né? Tem mais coragem. E aí você via aquilo lá. Eu olhei para aquilo e falei, isso aqui é um bom exemplo para falar de teofania. Porque na teofania, por exemplo, Isaías, né? Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e os serafins voavam em torno dele, diziam santo, santo, santo. Aí você diz para mim, Isaías viu a Deus. Eu digo para você, não, porque nenhum mortal viu a Deus e permaneceu vivo. O que Isaías viu então? Teofania. E o que é teofania? O exemplo que eu acabei de dar, o holograma. É uma imagem, uma representação de Deus, não Deus em si. Deus em si só será visto quando nós tivermos uma nova natureza, fomos novas criaturas, saímos do corpo corruptível para o corpo incorruptível e estivermos na majestade divina, né? Na plena luz, como o Tiago diz, na luz inacessível. Aí a gente vai ver Deus. Mas agora, sem chance. No máximo, uma teofania, que é uma representação. Quem vê Deus, por exemplo, a visão de João, ele foi arrebatado em espírito. Mas só que ele não viu Deus e ele estava como espírito, não como homem. Não como homem, e por que ele não viu Deus? Então, ele está na mesma condição humana de pecador. Mesmo ele sendo um grande homem de Deus, um grande apóstolo, é um pecador. Como todos nós somos pecadores. Inclusive, uma coisa que a Bíblia deixa bem clara, que Elias tinha as mesmas paixões. Que a gente às vezes vê os profetas e os apóstolos, pensa que eles eram, né, top de linha, né? Mas eles eram pessoas como eu e como você. Então João, o que ele pôde ver? Também na mesma esfera aqui, ele vai espiritualmente e vê uma representação, ele vê uma teofania. E aí Deus revela para ele daquela maneira. Você tem algumas situações. Você tem a manifestação de Jesus, primeiro para ele na ilha ainda, quando ele cai como morto, né? Aí você tem uma porta aberta no céu e a voz que diz, vem ver. Pronto, daqui, que é físico, para ali, ele está indo de forma espiritual. Aí lá está vendo como que teofanias, ele está vendo como que revelações de Deus, tá? Mas então, são revelações. Os anjos veem Deus? Os anjos vêm por quê? Por causa do estado no qual eles estão. Mas quando João foi adorar os anjos falaram para ele, não me adora não, eu sou como vocês. Como você, então aí o que acontece? Mesmo uma representação, e aí no caso do anjo, no caso de Deus, não tem condições de ele ver, porque ele é humano. Mas no caso do anjo, é possível, porque o anjo é um ser limitado, um ser criado, como nós. Mesmo que os anjos de Deus não caíram, estão no estado de maior perfeição do que nós, mas eles são seres, eles não são Deus. Deus está envolto numa glória, como o Tiago fala, na glória inacessível, glória tal que nos eliminaria de forma fulminante devido ao nosso pecado. O nosso pecado é uma barreira entre nós e Deus, como diz a Bíblia. Então, devido a isso, mas em relação aos anjos, eles habitam na glória de Deus, mas eles não têm a glória de Deus. A Shekinah, como é dita, né? A glória de Deus. Mas os anjos, muitas das vezes, na sua manifestação, às vezes já são difíceis da gente visualizar. Então um anjo pode se manifestar, trazer, por causa do ambiente celestial, refugir aquela glória. Pronto, Moisés subiu no monte. Deus teve um encontro com ele lá. Deus
escreveu a lei nas tábuas, né? Só por Moisés estar naquele relacionamento, naquela proximidade de Deus, quando ele desce, o seu rosto brilha tanto que as pessoas não conseguem ver. Por quê? Proximidade, né, da glória de Deus, proximidade aí da manifestação de Deus. Mas tem uma intriga aí que Moisés viu a Deus face a face. Então, a forma como é colocado é como, olha, para os profetas eu revelo por sonhos, para Moisés eu falo face a face, falo cara a cara. Mas isso é uma linguagem para falar da intimidade e não da visão física material, da matéria de Moisés olhar para a face espiritual de Deus direto, mas sim de Moisés ter essa proximidade comigo. Então Deus, ele não trazia um sonho, por exemplo, para revelar, ou não trazia um outro profeta para falar com Moisés. Deus comunicava-se direto com ele. Aí por isso que ele coloca essa questão face a face. Tanto que a Bíblia fala que ele pediu ao Senhor, permita que eu te veja. Ele queria. Aí o Senhor falou assim, eu vou passar entre uma fenda e outra. Você vai ver só a glória. Só a glória, só a glória. Fenda fechada. Exatamente. E aquilo ali... E ele aí viu somente a sombra e ficou com o rosto. E aquilo ficou nele de modo que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Sim. Consequência daquela glória, né? Consequência daquela glória. Teofania que está ali, do grego teofania, é uma palavra formada por theos, Deus, e phainos, que é aparecer. Literalmente significa alguma manifestação visível, perceptível de Deus, na forma que ele quiser. O termo teofania vem do grego que significa Deus em forma humana, tá certo? A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos. Já 8 horas? Olha só, vamos lá, então vamos concluir. O meu está 3 atrás. Falta 4 minutos. Falta 4. Você está com. A nossa aula vai terminar. Você está com estratégia, vai terminar 10. Veja só. É porque tem uma carrocinha agora dos velhos. Eita, meu Deus. Vamos lá. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos, de forma visível e audível. Muito bem. Então, é Deus que é espírito, né, mostrando para o homem uma representação. Então, quando o profeta vê Deus sentado no trono, ele está vendo que é uma representação. Como é que Deus vai mostrar-se em espírito para o profeta? Não vai. Como é que o profeta vai ver? Onde está Deus? Cadê? Porque é espírito. Agora, o que Deus faz para o profeta? É uma manifestação de si, é uma teofania, tá certo? É uma imagem que ele está reproduzindo para ele, e é uma imagem de homem. É uma imagem representativa como um ser humano, como se Deus fosse um ser humano e estivesse num trono. Para quê? Para que ele entenda que ali é Deus, que ali Deus está se manifestando. O anjo do Senhor, é interessante que ele tem muito cuidado de diferenciar. Aí eu cito esse livro aqui, do Severino Pedro, que foi muito útil para mim quando estava estudando angelologia, tá? O anjo do Senhor, a doutrina bíblica dos anjos, de Severino Pedro, teólogo importante da Assembleia de Deus. Ele tem muito cuidado, isso que é interessante dele aqui, nessa abordagem. Ele tem muito cuidado de deixar claro que o anjo do Senhor, que a gente entende ser uma cristofania, uma manifestação de Cristo pré-encarnado, ele diz: o anjo do Senhor não é Cristo. Ao se olhar a manifestação do anjo do Senhor, aí as manifestações, falou com Agar, tá certo? Em Gênesis 21, 17 a 21, falou com Abraão em 22, 1 a 18, falou com Jacó em 31, 11 ao 13, com Moisés em Êxodo 2, 3, 2 a 22, com todo Israel em Juízes 1 e 2, e com Gideão em Juízes 6, 11. Nessas ocasiões, essa manifestação do anjo do Senhor, ele dá ordens diretas, ele dá ordens dele mesmo para com o personagem, e ele recebe adoração por parte do personagem. O personagem, ao entregar a ele a adoração ou sacrifício, ele recebe pessoalmente. Por quê? Porque ele não é um anjo comum, ele é uma manifestação chamada cristofânica, ou seja, é a manifestação de Cristo antes de se encarnar. Aí onde ele, aqui na apostila, ele toma muito cuidado de fazer uma diferenciação que nós também temos que fazer. Ao personagem do Antigo Testamento, que para o Novo Testamento não tem manifestações mais do anjo do Senhor, uma vez que Cristo encarnou.
Quando os personagens do Antigo Testamento viam o anjo do Senhor, eles não estavam vendo Jesus Cristo diretamente. Eles estavam vendo uma manifestação. Da mesma forma, quando com os profetas viam Deus manifesto nas teofanias, eles também não viam Deus pessoalmente. Eles estavam vendo uma manifestação de Deus. Por quê? Se nós misturarmos e confundirmos o anjo do Senhor com o próprio Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos reduzindo Jesus Cristo a um ser criado, que é um anjo. Então o anjo do Senhor não é pessoalmente Jesus ali. O anjo do Senhor, visto no Antigo Testamento por esses personagens, é uma teofania. É uma teofania de Cristo. Por isso que ele chama cristofania. Ok? Então, somente esse entendimento aí. Essa questão aqui eu já passei. Alguns personagens, né, se manifestaram. Teofanias do Novo Testamento, para eu liberar vocês. Veja só. No Novo Testamento você tem o batismo de Cristo. O Espírito Santo de Deus se manifestou também numa teofania. A pomba descendo sobre Cristo. Era uma teofania. A voz bradando do céu. É uma teofania. Cristo sendo batizado. É a encarnação. Cristo estava ali pessoalmente. Então ele encarnou. Tá certo? Na transfiguração. Cristo se transfigura. E aí quando eles olham, suas vestes estão mudadas. E ele está dialogando, tá certo? Com seres espirituais. Seres que estão em outra dimensão. Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João não podiam falar com aqueles seres. Por quê? Porque mortos não se comunicam com vivos. Ok? Então você tem a situação na qual Cristo, ele está no estado humano, ele se transfigura. E aí na sua transfiguração ele dialoga com aqueles seres espirituais. Ok? Então Cristo estava ali numa manifestação teofânica. Ele estava ali, assumiu aquela manifestação naquele momento e estava falando. Durante a oração, você tem: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e a glorificarei novamente. Então, essa voz que brada, né? Então, a teofania é uma manifestação visível ou audível, ou os dois. Você tem a situação na qual, muitas vezes, tudo que se acontece é ouvir a voz. E no Pentecostes, você tem o vento veemente e as línguas repartidas como que de fogo. Novamente, uma teofania relacionada ao Espírito Santo de Deus, manifestação em fogo. Pode falar. E quando na transfiguração os discípulos, aquelas imagens de Moisés, Sim. ali era eles mesmos que estavam ali com Jesus aqui na mesa? Olha, sendo fiel ao texto, eram eles. É dito que eram Moisés e Elias que estavam ali. Então, sendo fiel ao texto, era eles. Agora, mesmo que você tenha a visualização deles ali, você não tem o diálogo, você não tem o contato. Então, somente Cristo transfigurado dialoga com eles, tá ok? Mas eles estavam ali conforme a Bíblia diz, ok? Então, a gente encerra por aqui o segundo período. A gente tem agora um intervalo, meia hora. Que horas são? Deixa eu ver aqui. No meu relógio, porque o relógio dele está trairando.